Paz do Senhor, crianças, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando a lição de número 6 da classe Josué, a classe primários. Por enquanto, ainda estamos de forma online, nossas aulas ainda continuam sendo assim, por meio de vídeos, porque ainda não foi nos permitido retornar a classe Josué na EBD, tá certo, crianças? Então, vamos à lição 6, que a lição de hoje tem por título Ruth, a heroína altruísta, certo? Então, vamos orar agora, apresentando ao Senhor esta aula de hoje, para que Ele possa nos abençoar, continuar nos abençoando e que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Tá bom, crianças? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, cada criança, Senhor, que irá assistir essa aula, que irá aprender um pouco mais da tua palavra, Pai. Abre o entendimento de cada uma delas, Senhor, para aprender mais de ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento também, Pai, as famílias dela. Desperta o Senhor para estimular seus filhos a participar da Escola Bíblica Dominical, lugar, Senhor, onde nós só temos a crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Amém. Nossa aula vai começar, então todos atentos, assistindo a mais uma lição. A lição de hoje fala de uma mulher, mais uma heroína da Bíblia. Foi citado alguns heróis, né, e heroínas também da Bíblia, pois essa mulher é uma heroína altruísta. Ruth, o nome dela é Ruth, a heroína altruísta. O altruísta quer dizer a pessoa que faz o bem sem ter nenhum interesse, sem ter interesse em receber alguma coisa em troca. É uma pessoa que não é egoísta, ela é altruísta, que ela faz alguma coisa sem interesse algum. Por exemplo, se você vai dar uma balinha, um confeito, alguma coisa que você tem a um amiguinho seu, você não pode ter interesse de receber alguma coisa dele de volta. Você tem que fazer gratuitamente, do seu coração. Assim como a gente oferta na igreja, né, que é o nosso coração voluntário, é altruísmo, tá certo? Porque a gente não pode ofertar na igreja, nem fazer qualquer coisa esperando algo em troca. Nem da parte do nosso Deus e nem da parte das pessoas aqui. Nós temos que desenvolver nosso altruísmo também. E assim Ruth fez. Ruth foi uma heroína altruísta, tá certo? E o versículo para a memorização de hoje, que é o Memória em Ação, diz assim: fazei o bem e emprestai, sem nada esperardes. Esse versículo se encontra no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Fazei o bem e emprestai, sem esperar, sem nada esperardes. Quer dizer o quê? Sem esperar nada em troca. Assim diz a palavra de Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 35. Os capítulos são os números grandes que tem na Bíblia. E os versículos são os números pequenininhos que tem na Bíblia, tá certo? Só para vocês lembrarem. Então, nós vamos falar dessa heroína aqui. O nome dela é Ruth. Vocês sabem as qualidades de um herói? Não aquelas de ter superpoderes e tudo mais, mas o comportamento de um herói. O que é que um super-herói faz? Um super-herói, ele procura ajudar as pessoas sem receber nada em troca. Então, essa mulher aqui é uma heroína, porque ela ajudou a sua sogra. Vamos conhecer a história agora? Ruth é uma heroína da Bíblia. Ela se casou com Malom, filho de Noemi, que também tinha mais um filho chamado Quilion,
que se casou com Orfa, que era sua esposa. Após a morte do marido de Noemi, ela ficou triste, mas quando seus filhos se casaram, seu coração ficou alegre de novo. Afinal, a família dela cresceu, porque ela tinha mais 2 noras. Então, Noemi era a sogra de Ruth. E Noemi tinha outro filho. Tem o filho que casou com Ruth, que era Malom, e tinha Quilion, que casou com Orfa, que era outra nora de Ruth. E as suas noras eram muito boas para ela. O tempo passou e aconteceu uma tragédia. Os filhos de Noemi também morreram. E Ruth ficou viúva, como Orfa e Noemi. Olha só. Ruth, Orfa e Noemi perderam os seus maridos e ficaram somente elas. E naquela época, as mulheres não tinham emprego. As mulheres eram sustentadas pelos seus maridos. Não é como hoje, que a mamãe trabalha, né? Às vezes a vovó trabalha, a titia. Não tinha emprego para as mulheres. Os homens eram quem sustentavam as famílias, as mulheres e os filhos. E cada uma delas perdeu seu marido. Então foi uma tragédia na família. E elas ficaram sem saber o que fazer. E a tristeza foi muito grande. Naquela época não existia emprego para as mulheres, como eu já falei. Mas elas resolveram ajudar a Noemi. Noemi, no entanto, pediu para que elas fossem embora, porque Noemi já era uma senhora, mas Ruth e Orfa eram jovens, ficaram viúvas muito novas. Então, o pensamento de Noemi era que mandasse ela embora para a terra delas, que era muito longe, para que elas pudessem arranjar um novo casamento para que assim sobrevivessem, porque elas não tinham como trabalhar. Mas elas não aceitaram, porque elas gostavam muito de Noemi. Mas Noemi continuou insistindo para que Ruth e Orfa fossem embora. Mas Orfa resolveu concordar e foi embora. Aqui Orfa indo embora. Foi embora para sua terra, para lá para onde mora a sua família. Mas Noemi não. Noemi não quis e não aceitou as propostas de Ruth. Desculpa, gente. Ruth não aceitou as propostas de Noemi. Porque Ruth era nova, mas Noemi já era velha. E com quem ia cuidar dela? Ela ia passar muita dificuldade, não era? Ia passar talvez até fome, frio, porque não ia ter com que se sustentar. Aí Ruth resolveu ficar na terra de Noemi junto com ela. E ela foi muito abençoada. Por isso, porque Ruth tinha um coração de heroína, um coração que agrada ao Senhor, porque a atitude de Ruth de não abandonar sua sogra, mesmo sem ter mais marido, sem ter uma perspectiva de nada, agradou ao Senhor e o Senhor resolveu abençoá-la. E ela, sem nenhum interesse, foi cuidar da sua sogra. E assim, ela conseguiu se casar. Ela conseguiu se casar com um rapaz que se encantou por Ruth, se apaixonou por ela. Esse rapaz tinha muitas condições, era um rapaz rico, um rapaz chamado Boaz. E Ruth se casou com Boaz, e Noemi, que não era avó dos filhos de Ruth com Boaz, mas se considerava avó e ajudava a Ruth a cuidar das crianças. E assim, Ruth abençoou Noemi, e Noemi sobreviveu e ficou vivendo com dignidade, com uma pessoa digna,
e Deus a abençoou. E Deus a honrou. Deus honrou Ruth por sua atitude tão generosa, porque ela poderia ter ido embora, mas ela resolveu ficar para ajudar a sua sogra. E Deus honrou tanto Ruth por ela não ter sido interesseira, e ter feito o bem, né? Que da sua descendência de filhos vieram os heróis, como reis, o rei Davi, rei Salomão e até mesmo o mais especial de todos, que é o nosso rei Jesus, né? O nosso Salvador. Pois Ruth foi tão abençoada que da sua descendência foram passando, né? Ela foi tendo filhos, os filhos foram tendo filhos, os netos de Ruth foram tendo filhos, bisnetos, e assim foi de geração em geração até chegar na época de Jesus. Então, descendência quer dizer de várias gerações, né? De uma mesma família. Aí Jesus é da descendência de Ruth, porque Deus quis abençoar Ruth por sua grande atitude altruísta, né? A atitude sem nenhum interesse, apenas para ajudar a sua sogra, Noemi. Então, gente, a história de hoje fala muito de amizade e de companheirismo e de ajudar as pessoas. Não é isso? O objetivo da lição de hoje fala assim: compreender que Deus abençoa os que fazem o bem sem esperar nada em troca. O ponto central, né, dessa história que nós acabamos de estudar da Bíblia, viu? É fazer o certo apenas pela recompensa não é ser bondoso, mas sim interesseiro. Às vezes, a gente quer fazer alguma coisa porque o outro está vendo e vai nos elogiar. Não, nós temos que fazer porque é o certo a ser feito. Porque mesmo que ninguém esteja nos vendo aqui, mas tem um Deus que nos vê em todos os momentos, até no escuro. Deus enxerga até o oculto, aquilo que não podemos ver. Deus enxerga. Então, mesmo que as pessoas não nos vejam fazendo certo, mas Deus está vendo e está registrando tudo, assim como ele fez com Ruth. Deus viu a atitude de Ruth, o coração dela, que era bondoso. Ela não fez nada por interesse. E Deus honrou e abençoou a sua serva. Tá certo? A história de hoje se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 4, e o capítulo 11 e o versículo 11 até o 22. A história de hoje, uma história muito boa, que nos ensina muitas coisas para a gente obedecer e abençoar as pessoas, tá certo? Então, para a atividade de hoje, eu vou deixar uma pergunta e eu gostaria de receber as respostas. Sejam bem criativos e pense bem o que é que vocês vão responder. O que você pode fazer para ajudar alguém sem esperar nada em troca? O que é que você pode fazer? Vocês pensem, aí respondam apenas essa pergunta hoje. Mas eu quero uma resposta bem legal e bem criativa, sem esperar elogios nem nada. Apenas o que você pode fazer para ajudar alguém sem esperar nada em troca. Ok, crianças? Então, que o Senhor possa abençoar vocês todos os dias, em nome de Jesus. Um beijo e fiquem com Deus.